Fala, meus chapuchais, tudo bem com vocês? E bora de resumo de novel? E olha, eu acho que essa é a primeira vez que eu vou fazer um resumo de novel de um BL que ainda nem lançou. Será que o povo é curioso? Imagina! E a novel que a gente vai resumir hoje é Asamkai. Essa história é dividida em 2 volumes e serão aí as novels que serão adaptadas para a nova série de Billy e Baby. Não prometo que vai caber tudo nesse vídeo, porque a história é longa, mas se não couber, a gente vai ter uma outra parte. A história acontece em 2 tempos diferentes, tá? Passado e nos dias atuais, sendo o passado se passando ali mais ou menos na época do Rei Rama V para o Rei Rama VI. Mas vamos conhecer aqui os nossos protagonistas. Começando com Kun Pranay. Kun Pranay é um jovem que é adotado por uma família rica, que é dona ali de várias terras. Inclusive, abro um parêntese aqui para falar sobre o significado desse nome, né? Kun Pranay. Pranay é como se fosse um título. Como se fosse, não, é um título que era dado nessa época para pessoas importantes, né? Pessoas que eram próximas ao rei. E esse título era utilizado por jovens, né? Filhos desses nobres, que tinham ali entre 20 e 30 anos de idade. Já o segundo protagonista da nossa história é um jovem dançarino chamado Kelta. Mais um parêntese aqui para falar o significado do nome Kelta. Traduzindo Kelta ao pé da letra do tailandês é basicamente córnea. E os pais davam e dão até hoje esse nome aos seus filhos no sentido de dizer que eles são muito queridos. Assim como aqui para nós existe o termo menina dos olhos para se referir a algo muito querido, algo muito precioso, Kelta é utilizado pelos tailandeses com esse mesmo significado. Ou seja, Kelta era muito amado. E Kelta também era um dançarino de Tui Chai, que é mais uma daquelas danças típicas muito antigas da Tailândia, com origens na Índia. Como eu já disse em alguns vídeos de curiosidade, no passado, esses dançarinos profissionais, eles se apresentavam no palácio para a família real e para todos os nobres. E é exatamente em uma festa dessa que Khao Pranay conhece o Kelta. Ele fica ali completamente hipnotizado com os passos de dança, né, do Kelta, e instantaneamente acaba se apaixonando por ele à primeira vista. Porém, Khao Pranay achava que Kelta era uma dançarina e não sabia que, na verdade, ele era um homem. E é aí que Khao Pranay, completamente cego de amor após essa festa, começa a procurar loucamente por Kelta. E conta aí até mesmo com a ajuda de um amigo próximo para ajudá-lo. Até que um belo dia o Pranay finalmente acaba encontrando a casa do Kelta e aí acaba descobrindo que Kelta não é mulher, e sim é um homem. A primeira reação realmente é de susto, ele fica bastante chocado com aquela situação, porém ele já está completamente apaixonado, então mesmo sabendo que Kelta não é uma mulher, ele decide investir aí neste relacionamento. E como que o Pranay investe nesse relacionamento? Perseguindo o Kelta por toda parte. Ele vai praticamente todos os dias para o local lá onde o Kelta ensaia, né, os seus passos de dança, fica lá observando ele, segue ele por todo lado, o que deixa o Kelta bastante irritado, já que a sua personalidade é bastante forte, né? Ele tem uma personalidade bastante parecida com o último personagem do Baby. Não quero, sai daqui, me deixa em paz, o que tu quer comigo? E quanto mais o Pranay elogia a beleza do Kelta, mais irritado ele fica. Mas a verdade que o Kelta tenta esconder é que ele não é nenhuma pessoa bruta, não. Na verdade, ele é um amorzinho. Pois bem, depois de muito perseguir o Kelta, finalmente o Pranay resolve abrir o seu coração e falar que está apaixonado por ele e que quer ter um relacionamento com ele. Obviamente, o Kelta não aceita, né? Porque ele não pode abandonar ali a sua postura. Mas aí acontece algo, que aí também não vou contar, porque aí já é demais, que faz com que esses dois vão parar em uma cabana abandonada no meio da floresta. E aí, quando eles estão sozinhos nessa cabana, o Pranay acaba roubando um beijo do Kelta. E é a partir deste beijo roubado que o relacionamento desses dois começa a acontecer. E é nesse ponto da novela que a gente é levado ao céu, né? Pensa num relacionamento fofo. É love pra lá, love pra cá, aquela coisa maravilhosa.
Mas na vida das gays, nem tudo são flores, né? Sempre vem uma desgraça logo em seguida. Como eu disse no início desse vídeo, o Pranay é filho adotivo de um cara muito rico. Mas esse cara também possui uma filha, que é completamente, loucamente apaixonada pelo Pranay e quer casar com ele. E por incrível que pareça, ela consegue convencer o seu pai a arranjar esse casamento. Então o Pranay, ele é meio que prometido para casar com essa sem noção. Porém, Pranay vive na rua, vive fora de casa, vive sorrindo pro vento. Por quê? Porque ele tá num relacionamento lá com o Kyota. O pessoal começa a desconfiar e começa a investigar para saber se ele tá se relacionando com alguma outra pessoa. E adivinha? Acabam descobrindo que ele tá se relacionando com uma dançarina. E aí o pessoal começa a investigar mais profundamente para descobrir quem que é essa dita dançarina. E aí o que eu mais temia aconteceu. Eles descobrem que essa dançarina, na verdade, é um dançarino e é o Kyota. E aí o coitado do Kyota leva uma surra. Além, é claro, de contarem pra ele que ele tava levando aquela surra porque ele tava lá se metendo com um cara comprometido, né? Que tava prometido já pra casar com uma moça. O Kyota fica muito puto porque ele começa a achar que ele foi usado e enganado pelo Pranay. E aí ele começa a fugir, a evitar o Pranay a qualquer custo. E aí o Pranay fica puto porque começa a achar que foi usado pelo Kyota, que ficou com ele ali e agora não quer mais saber dele. Isso até o Pranay conseguir finalmente encontrar com o Kyota e ver o estado que deixaram o rosto dele. O Pranay, obviamente, fica puto com essa história de ter ido lá espancar o boy dele. E então ele vai até seu pai e a sua prometida e diz que não vai casar com ela porcaria nenhuma, porque só tem uma pessoa que ele ama, que é o Kyota. Escureceu e eu vou ter que usar essa ring light agora, que não é das melhores. Então bora lá. O Kyota não quer voltar pro Pranay de forma nenhuma. Afinal de contas, né, depois das porradas que o coitado pegou, mas o Pranay não desiste e continua alimentando esse amor, mesmo o Kyota dizendo que não quer mais nada com ele. Ele chega até mesmo a construir uma casa, pensando aí no futuro dos dois juntos. Quando o Kyota descobre isso, o coração do rapaz amolece e os dois finalmente voltam a ficar juntos. E aí o nosso casalzinho decide então morar lá na casa que o Pranay projetou para os dois. Um belo dia o Pranay tem que sair de viagem, né, para resolver alguns negócios e o Kyota fica sozinho. E é aí que a prometida do Pranay, né, a nojenta, resolve entrar em ação novamente. Ela então contrata ali uns capangas e vai atrás do Kyota para fazer mal para ele. O Pranay acaba sentindo que algo ruim está acontecendo e decide voltar para casa. Porém, quando ele finalmente chega em casa, ele acaba descobrindo que o Kyota foi sequestrado e está desaparecido. O Pranay procura o Kyota por toda parte, mas quando finalmente ele o encontra, já é tarde demais. Tudo que ele encontra é o corpo sem vida do Kyota. Ele então coloca o Kyota em um caixão e guarda. E todo esse processo acontece em meio a muito choro, a muito desespero. É horrível, gente. Horrível. Resultado disso tudo, Pranay também acaba falecendo de tristeza pouco tempo depois. E o seu servo mais próximo respeitou então o seu último pedido antes de morrer, que foi de ficar sempre próximo do seu amado. Então os dois são colocados juntos, abraçados dentro do mesmo caixão. E assim a gente resume a primeira parte dessa novela, né, que se passa ali no passado. Infelizmente, os nossos protagonistas não tiveram um final feliz nessa primeira parte, mas como eu disse, a gente tem ainda a segunda parte e nesse segundo livro a gente vai tratar aí com as reencarnações, pelo menos a reencarnação de um deles. Espero que isso dê para aplacar um pouquinho da curiosidade de vocês e aguardem o próximo vídeo onde eu vou contar o restante dessa história.